Eu vim falar desse assunto hoje porque eu realmente percebi que muitas pessoas não entenderam. Quando a gente falou vamos ser resistência, ninguém solta a mão de ninguém, as pessoas realmente não entenderam. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito, mas muito claro. Não se trata de direita versus esquerda, tá? Lembrando também que eu não sou de esquerda e não, também não sou de direita. Ah, mas Paula... Não, eu simplesmente acredito que existem coisas boas na esquerda e existem coisas boas na direita. Assim como existem coisas ruins na esquerda e também existem coisas ruins na direita. O que eu não concordo e não tenho pra mim é abraçar apenas uma ideologia e simplesmente demonizar a outra. Só pra você ter uma espécie de time ou pra quem torcer ou pra quem torcer contra. Não sou essa pessoa. Deixando bem claro. Você não sabe em quem eu votei nessas eleições, você não sabe em quem eu votei nas outras eleições, então não venha comentar aqui embaixo como se eu tivesse votado em fulano, ciclano, beltrano, sendo que você não sabe. Tá? Não fale sem saber. A discussão aqui hoje não é essa. Vamos lá. Muitos não entenderam o significado da resistência. Existem muitas pessoas hoje realmente banalizando o termo, falando a galerinha da resistência e tratando a gente como se a gente fosse, sei lá, um escárnio. Tem gente que acha que ser resistência é se opor a tudo que o governo fizer, ou se opor a tudo o que o Bolsonaro fizer, ou se opor ao Brasil, ou ser do contra. Não, não é isso. Eu vou explicar do contexto dos LGBTs, o que significa, não só dos LGBTs, mas do racismo também, e também a luta de igualdade das mulheres com os homens, enfim. É disso que eu tô falando. Durante as eleições, o preconceito mostrou as caras. Então, assim, o preconceito ele já existia sim. Óbvio, o preconceito ele já existia tanto para LGBTs quanto para negros, a questão do homem se sentir superior à mulher, dos tratamentos e tudo mais, não é de hoje nem dessas eleições. O que aconteceu foi que durante o processo das eleições, as pessoas se manifestaram muito mais, o preconceito se manifestou muito mais, o preconceito mostrou as caras e muitas pessoas que eram preconceituosas, que antes seguravam um pouco a opinião na hora de ofender a pessoa, na hora de ameaçar outra pessoa por conta de um preconceito, essas pessoas começaram a ter voz e começaram a gritar pro mundo os preconceitos absurdos. Nossa, entrou o sol aqui, ficou tudo estouradão, peraí. Então, muitos preconceituosos começaram a botar pra fora tudo aquilo que eles guardavam dentro. Então, frases como mulher tem que ficar na cozinha mesmo, mulher tem que servir o homem, negro tem que ficar na senzala, negro é racinha, negro é tudo vagabundo, LGBT tem que morrer, viado, sapatão, tudo tem que morrer, trans tem que morrer, enfim. Esse festival de absurdos começaram a aumentar. Eles aumentaram muito. E por que essas coisas aumentaram durante as eleições? Porque existiu muitas declarações extremamente homofóbicas, machistas e racistas, que no caso veio por conta de um candidato. Então a grande questão é, o Bolsonaro, bem antes dele ser eleito, ele tinha um poder enorme. E por que esse poder? Porque mesmo antes de ser eleito, muitas pessoas falaram assim, mas ele não pode fazer nada, ele não foi nem eleito. Sim, a gente não tá falando que ele fez nada, efetivamente falando, mas o simples discurso dele fermentou o ódio e fermentou o preconceito de muitas outras pessoas que tratam a política como futebol e que tratam a vida como se fosse uma guerra da Idade Média. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, certo? E criou-se o movimento da resistência, de ninguém solta a mão de ninguém, o que a gente quis dizer? Que nós vamos resistir ao preconceito. Nós vamos resistir às ameaças de morte. Nós vamos resistir às agressões físicas e verbais. Porque pensa, se o Brasil já era o país que mais matava, matar é o último, né? É a ponta da pirâmide. Antes, vem milhões de outras agressões que não são nem computadas. Então é resistir às ameaças, resistir ao preconceito, resistir à violência, tanto verbal quanto física, que a gente passa. É isso. Não significa que eu vou ser contra o Brasil, serei contra e o pior, torcer
contra. Eu não estou torcendo contra. Eu quero mais é que dê certo. Eu quero mais é que todo esse fogo que foi aceso, ele apague. E que não seja nada disso. Mas, caso esse fogo persista, a gente vai resistir a essa violência. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa boa, eu vou ser a primeira a reconhecer, gente. Eu não tenho problema com o meu ego, não tem esse tipo de problema. Não tenho mesmo. Se ele fizer alguma coisa boa, eu vou agradecer. Porra, ainda bem, o cara fez uma coisa legal. Show de bola. Porém, quando ele fizer coisas ruins também, a gente vai tá aqui pra falar, meu, isso que você fez não tá certo. E isso todas as pessoas deveriam fazer. Tanto os eleitores que votaram nele, quanto os eleitores que não votaram nele. Isso é uma obrigação das pessoas, fiscalizar. Presidente não é rei. Presidente trabalha pra nós. Se o Bolsonaro for lá e fizer alguma coisa boa, eu vou ser a primeira a reconhecer. Eu não tenho problema com isso. Mas quando a gente fala em resistir, no final das contas, é isso. Porque com certeza, você que é hétero, você não tem noção do que os LGBTs passam. Você não tem noção do que as lésbicas, do que os gays, do preconceito que os trans e travestis passam. Você não tem noção. Se você não tiver, você vive numa bolha no mundo mágico. Se você é branco, você também provavelmente não faz ideia do que acontece com os negros no dia a dia. Se você é homem, você não faz ideia do que mulher tem que ficar passando e aturando de homem fazendo merda. Tomem cuidado quando vocês falam que a galerinha da resistência é do mimimi. Que a gente passa por coisas que vocês não sabem. E nem querem saber, nem tem interesse de saber, na real. Então eu vim aqui hoje, na paz, explicar isso pra vocês. O que eu, pelo menos, me referi quando disse resistência, seremos resistência, ninguém solta a mão de ninguém, era isso, resistir à violência, resistir às agressões verbais e físicas, resistir ao preconceito. E qual é o problema disso? O pior de tudo é que tem gente que acha que a gente tem que sofrer tudo isso e ainda ficar calado. E não vamos fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos parar um pouco com essa coisa de ficar um atacando o outro, porque o Brasil já tá nessa polarização faz anos, todo mundo reclamava, e agora que o Bolsonaro ganhou, o pessoal continua fazendo isso. Então, assim, difícil, né, gente? Vamos parar de ficar apontando o dedo pro outro e falando merda pro outro sem pensar, e vamos aprender a ouvir as pessoas, a respeitar, a ter paciência, tentar compreender, a ter empatia. Um pouquinho é bom e não mata, nem engorda, só faz bem, tá? Um beijo e até o próximo diário.